Oi, oi, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do A Mais Cast, o nosso podcast aqui da Rádio Curiacos. E hoje um dia muito especial, que eu tô com a pessoa aqui que eu amo muito. Mas antes de falar dessa pessoa, eu quero pedir para vocês comentar, curtir, compartilhar. E você que ainda não se inscreveu, entra lá, gente. É Rádio Curiacos FM e se inscreva e ative o sininho, porque assim que tiver novidades aqui, vocês vão ficar sabendo de tudo. E eu estou aqui com uma pessoa muito especial hoje. Eu estou aqui com o Edielso, lá da Cantina Trembão. Seja muito bem-vindo, Edielso. Obrigado. Vamos lá. Para as pessoas que conhecem só o Edielso da cantina, mas vamos começar lá atrás. Quem é o Edielso? Como é que começou foi sua infância? Você nasceu em Cambuí? Você é filho de quem? O Edielso nasceu em Cambuí. Eu tenho 33 anos e minha família é toda aqui, de Cambuí mesmo. Sua infância foi aqui em Cambuí? Sempre foi em Cambuí? Você morava dentro da cidade mesmo? Sítio? Como é que era? Então, a minha infância, foi aqui em Cambuí mesmo. E os meus pais, meu pai com a minha mãe é daqui mesmo. A minha família é de um sítio vizinho aqui. E assim, desde de pequeno eu sempre morei em Cambuí mesmo. E é isso. Mas assim, eu sei que você tem a sua família. Gente, eu tive o prazer de conhecer a avó dele, coisa mais lindinha. E eles moram ali, indo pro Rio do Peixe, né? É Isso. ali que você morava, sua mãe morava ou não? Não. No caso, a minha mãe, os pais da minha mãe que moram lá, né? Aham. No Campestre ali, Sim. um pouco antes do Rio do Peixe. Então, assim, a família por parte de mãe mora toda lá no Campestre, né? E a família por parte de pai é tudo daqui de Cambuí mesmo. Agora me fala que eu tive o prazer de ir lá, teve uma missa, gente, linda, uma capela em homenagem à Nossa Senhora. Você é bem devoto à Nossa Senhora, que eu vi lá. E me fala desse amor, como é que foi construir essa capela? Por quê? Foi você que construiu, né? Então, na verdade, é uma história, assim, é bem longa a história, mas eu acho que é uma das coisas mais especial que aconteceu na minha vida. Sim. A minha família toda é tudo católicos, né? E a gente é muito devoto de Nossa Senhora. Então, assim, há um tempo atrás, né? Eu fui todo ano eu tinha costume de ir para Aparecida com meu avô. No dia 12 de outubro, para ele pagar uma promessa. E eu sempre acompanhei ele. Sim. Então, como, né? Eu sempre fui devoto mesmo. Então, para mim, era uma alegria todo ano estar indo com meu avô. E aí, em uma dessas vezes que eu fui com ele, eu tava em um grupo country, que tinha várias pessoas do Brasil inteiro. Inclusive, eu tava fazendo um curso técnico de veterinária na época. E aí, me colocaram nesse grupo. E tinha todo tipo de pessoas assim, sabe? Do ramo country, do ramo sertanejo. E nesse grupo tinha um padre. Só que eu nunca soube, até porque eu entrei nesse grupo por conta desse curso que eu tava fazendo. E no dia 12 de outubro, eu tava lá com meu avô lá, e um padre mandou uma mensagem nesse grupo, falando que quem tivesse em Aparecida, naquele dia, era para falar, para se manifestar no grupo, que ele tinha um presente para entregar para essa pessoa, que ele fazia isso todo ano. E eu tava em Aparecida e na hora eu até mostrei pro meu avô, pro meu tio que tava junto. Aí eles falaram, manda mensagem no grupo, interage lá, quem sabe você vai ganhar um presente de um padre de Aparecida. E aí eu fiquei naquela, falei, não mando, não sei se eu mando, que eu, né, tava com bastante vergonha. Por fim, ninguém se manifestou no grupo. A gente ia sair de Aparecida pra almoçar. E aí eu falei, vou mandar. Tadinho do padre. Ninguém tinha mandado nada lá, eu peguei e falei, vou mandar. Aí mandei lá, falei assim, eu estou em Aparecida, não sei o que, enfim. Aí ele pegou e respondeu. Falou assim, que bacana, meu amigo. Então, como eu disse, eu tenho um presente especial para entregar para uma pessoa que estiver em Aparecida hoje. E eu acho que é para ser sua mesmo. É para ser seu esse presente. E aí eu falei, eu tô indo com a minha família almoçar fora de Aparecida, um restaurante próximo lá, sabe? Na rodovia. E aí ele falou assim, é caminho meu, eu tô saindo de Aparecida, ele celebrou a missa principal lá.
E ele falou, é caminho meu o restaurante, pode sair aí que eu entrego o presente para você. Vai ser rapidinho, só para mim cumprir minha missão. Sim. E aí, eu peguei e saí lá fora lá. Aí, meu tio foi junto comigo, né? Eu fiquei com bastante vergonha. E aí, apareceu o padre lá. Aí, ele, né, deu a bênção e tal. Aí, ele falou assim, eu tenho um presente para entregar para você. É algo que eu faço todo ano. E, assim, pode ter certeza que se chegou nas suas mãos, é porque é um momento especial. Então, você aproveite bastante. Enfim, eu fiquei meio sem entender, né? E pra mim era algo assim, simbólico, né? Sim. Vai me dar um terço, Uma uma fitinha, uma coisa. fitinha. Mas assim, eu já tava, né, feliz por, né, ser algo abençoado de um padre, em Claro. Aparecida, que é um lugar que eu gosto bastante. Sim. E aí o padre tirou uma caixa do carro, entregou na minha mão. Aí ele falou assim, eu vou abrir essa caixa agora, espero que você goste muito. E aí ele abriu a caixa, era a Nossa Senhora, em réplica da verdadeira, sabe? Sim. Nossa, aquilo ali pra mim foi uma emoção muito grande. Eu chorei muito e assim, como eu sou muito devoto, né? Sim. Aí no mesmo momento eu agradeci muito ele, falei assim, pode ter certeza que ela vai pra um bom lugar. E nossa, eu acho que é o presente mais especial que eu já ganhei na minha vida, sabe? E aí, né, foi passando o tempo, a gente até que perdeu um pouco o contato. Mas assim, eu sabia que eu tinha aquele contato dele, e sempre agradeci pelo presente, falei, tá muito bem guardado e eu tô preparando um lugar para ela. Foi aí que a minha avó, ela teve um problema de saúde, sabe? Uhum. E aí a gente fez uma promessa. Tanto a minha avó quanto eu, a gente fez uma promessa. Que se ela curasse, ela teve um AVC, Uhum. que se ela curasse, a gente ia montar uma capela para ela. Foi aí que, graças a Nossa Senhora Aparecida, minha avó curou. Hoje ela tá 100%. Nem sequela, nada. Uma pessoa, tipo assim, muito especial para mim, né? Sim. E graças a Nossa Senhora Aparecida, pedi tanto para ela curou. E a gente foi, então, construir a capela. E nessa construção da capela, eu acho que, tipo assim, a gente tava, né, todo empolgado para construir e tal. E aí a minha avó falou, vou deixar você à frente de tudo. Você vai construir a capela, eu vou ajudar no que for possível, mas você faz do seu jeitinho. E aí a gente, depois de construir a capela, a gente vai fazer uma missa, algo para, né, ficar marcado mesmo. E assim foi. Aí começou a construção da capela, a gente fez a capela e nesse momento aí da construção da capela, eu entrei em contato com o padre. Uhum. Aí fazia um tempo já que eu não conversava com ele e desde quando ele me deu a santa, se passaram aí 3 anos mais ou menos, a gente não tinha tanto assunto, até porque a vida dele era corrida também, Sim. mas de vez em quando eu mandava como é que ele tava, família, tudo bem? Ele também, perguntava dos meus avós Uhum. e assim foi. Chegou na época da construção, como eu disse, aí eu entrei em contato com ele. Falei assim, então, a gente tá construindo, fazendo a construção da capela, como a gente, né, prometeu. E eu queria fazer um convite para você, se o senhor conseguisse vir aqui, participar da missa, ou até mesmo celebrar. Mas na minha cabeça, né, um padre lá de Aparecida do Norte, então seria bem contramão, algo Difícil, né? meio difícil, né? Uhum. Foi então que ele aceitou de cara. Falou assim, será um prazer. Até brincou, falou assim, eu só vou se a sua avó fazer um frango caipira. Ai, que delícia. E aí eles vieram. Chegou no dia 4 de novembro, ele entrou em contato, a gente, né, manteve o contato daí nesse tempo. E aí chegou no dia 4 de novembro, ele pegou e veio. Ele trouxe mais um padre que era do Vaticano, que estava em Aparecida. E aí ele trouxe junto. E aí fez uma missa, ele acabou celebrando a missa, né? Uhum. Juntou lá mais de 200 pessoas no terreiro da casa da minha avó lá. Uhum. Mas, nossa, foi muito lindo, assim, foi um momento, acho que o momento mais especial da minha vida, sabe? Não tanto, assim, por ter construído a capela, mas realizado um sonho da minha avó também, né? Sim. Que era um sonho dela ter um lugarzinho para pôr a santa e tal.
Mas foi muito lindo. E hoje em dia, a gente procura todo ano fazer pelo menos uma celebração ou uma missa lá, Sim, para manter a tradição, né? sim. Da família. Vai o pessoal lá da Redondeza também visitar a capela. E tá lá até hoje. E é surreal, porque olha para você ver como tudo é por Deus mesmo. Você estava em Aparecida, coincidiu do padre mandar no grupo, você não quis responder, depois você respondeu, É, porque a Nossa Senhora tinha que ser sua. Logo na sequência, a sua avó ficou doente, e vocês se agarraram nessa fé que vocês têm sim. por ela e que a sua avó teve a cura. Então, para você ver que como tudo Deus já guiou, certo? E vocês fizeram a capela para ela. Então, Sim. para você ver que como tudo é guiado, né? Então, quando o padre falou aquilo, era realmente para ser de vocês. E eu acho coisa mais linda, porque eu tive o prazer de estar lá também. Eu fui lá com eles. Um dia ele me convidou, falei, claro que eu vou. E eu estive lá. E, Di, eu vou chamar de Di, porque é meio íntimo já, gente. E que lembranças mais marcam a sua vida antes do mundo do restaurante, né? Eu acho que essa é uma lembrança, né? É, como eu disse, é uma lembrança muito especial que eu carrego Sim, comigo e, assim, nossa, eu tenho muito orgulho de contar, assim, sabe? sim. Porque isso acho que, né, tanto pela fé, né, pela história, né, da família, envolve muita coisa, né? E me fala agora, você já deu a deixa pra mim aí que você estava fazendo veterinária e que você gosta desse mundo sertanejo. E eu Sim. ia perguntar, porque todo mundo, quem me conhece, sabe que eu sou apaixonado por esse mundo sertanejo também. E essa sua paixão por cavalos. Pra quem não sabe, vou contar uma história que é só minha e dele. O Edielson, eu conheci o Edielson, porque o irmão dele é muito amigo da minha filha. E o Edielson, ele guarda, tem uma égua dele que fica lá em casa, no meu pasto, lá comigo. Já ela fala que a filha dele é minha enteada, porque minha enteada é minha. Sou madrinha Sua dela. madrinha. E Afilhado. a minha filhada. E a Morena, que tá comigo em casa lá, que a gente tem uma paixão pela Morena. E eu conheci o Edielson assim. E dali nasceu uma grande amizade, graças a Deus. Eu até brinco com ele que eu vou chamar ele no conselho tutelar, porque ele não vai lá ver a Morena. E eu tô tomando conta da Morena. Mas a gente vê o amor que você tem por cavalo, pelo mundo country, rodeio. A gente vê que você está sempre no rodeio. Esse seu amor por esse mundo surgiu da veterinária ou você já gostava antes? Não, na verdade, essa paixão é de família mesmo, sabe? Meus pais também sempre frequentaram rodeio e cavalgada, então eu sempre estava ali junto. Sim. Então acho que já é de família mesmo. Então eu sempre gostei, tive uma paixão por montarias mesmo. Nossa, montaria em touros, eu sempre fui vidrado naquilo dali, então acho que Nunca chegou a montar, não. não, Mas nunca quis. não, acho que nessa questão não. Acho que Aham. era mais pela paixão mesmo do esporte, né? Sim. Que é algo que eu acho muito bonito e veio desde criança, né? Então, como a minha mãe e meu pai sempre participaram dessas festas, então eu sempre acompanhava, eles sempre levavam eu, Uhum. inclusive mãe, né? A mãe acha sempre que o filho tem que fazer tudo, né? É. A minha mãe teve uma época, foi num rodeio de Cambuí em 2002, se eu não estou enganado, que foi a época que o Brasil ganhou a Copa. Aham. A minha mãe colocou eu pra desfilar de garoto do peão. Ai, que lindo. Ai, ele deve ter coisa mais Ainda linda. bem que eu ganhei, né? Ai, que Porque lindo. pela vergonha que eu passei. Mas então, É. assim, a vida toda eu sempre tive ali no meio ali mesmo, no meio do rodeio, no mundo country aí. Meus pais sempre gostaram e sempre colocando eu aí pra participar de alguma E coisa. eu sempre vejo, te acompanho, lógico, no dia a dia e também nas redes sociais. Eu vejo que você vai para grandes eventos de peão, de rodeio e tal. Você vai sempre, a gente fala traiado, né, gente, que é bem vestido. Mas sim, você tem até no seu dia a dia, você usa essas roupas, né, desse mundo country. Você gosta mesmo desse look. Ah, eu gosto bastante. Assim, eu procuro sempre estar aí inovando, assim, comprando uma camisa, um chapéu. Eu gosto bastante. Então, assim, eu acho que como eu já venho, né, trouxe isso já da infância, Aham. então é um estilo que eu acho muito bonito, um estilo bem. Então, eu sempre procuro, assim, por conta do trabalho mesmo, no dia a dia, às vezes, né, não coincide de estar usando, assim, sabe? Mas eu tenho tudo. Tenho. Mas quando você se veste, igual eu falo que o look country é um look chique, né? Porque a gente fala assim, as pessoas brincam, falam assim, já viu o preço do chapéu? Já viu o preço? Porque realmente uma roupa country, ela não é barata, porque ela é bem feita, ela é bem, assim, é bem costurada, ela é bem
fina mesmo, chique mesmo, né? Sim. E também é forçada, porque muitos os peões também usam para montar. Então, tem que ter calça reforçada, porque eles montam, a camisa tem que ser reforçada. Então, não é barato, mas também dura por causa da vida. Mas eu vou fazer ele contar uma história que eu rachei de rir um dia, que a mãe dele falou assim, que ele tem loucura por um chapéu preto que ele tem. E até eu brinquei com o chapéu preto, que eu fui na inauguração de uma loja lá em Toledo, e o Edielso estava lá, e o chapéu estava lá, e eu peguei e coloquei na cabeça. Daí depois a mãe dele falou assim, cuidado com esse chapéu, que o Edielso morre com esse chapéu. Conta a história, que você deu carona uma vez, que a menina sentou no seu chapéu. Gente, eu tenho chapéu, se alguém pegar no meu chapéu, na aba, eu infarto. Porque, né, a gente dá lance no chapéu, então a gente tem que pegar sempre aqui. E quando a pessoa pega, deixa eu pôr, e pega na aba do chapéu e faz assim, eu quero quase infarto 3 vezes. E me conta também assim, né? Olha, eu falo que são os meus filhos. Então, assim, meu chapéu é bem guardado, fica dentro da caixa. Eu sempre procuro tá dando uma limpada nele, uma higienizada. Então, assim, eu tenho um apego muito grande. Eu cuido. Então, assim, eu vou ser bem sincero, eu sou chato. Não gosto nem de emprestar. Acho que chapéu não é uma dá, coisa que empresta. não dá mesmo. Aí, até que um dia eu levei o chapéu pra dar lance. Levei numa loja aqui em Cambuí pra dar lance. E voltando da loja, a vizinha minha tava descendo o morro da praça ali atrás da igreja. E aí eu buzinei pra ela, falei, você quer carona? E ela tava com a filha dela. Aí ela falou assim, quero sim. Você vai indo pra sua casa? Eu falei, vou. Entra aí, eu dou uma carona pra vocês. E a filha dela foi atrás e ela foi no banco da frente comigo. E o chapéu, eu não levei na caixa pra dar lance. Sim. Eu levei somente o chapéu, porque tava dentro do carro, né? E coloquei o chapéu bonitinho lá no banco de trás. Kelly. Quando eu olho pro vidro do retrovisor, a menina tava sentada em cima do chapéu, brincando de cavalinho em cima do chapéu. Ai, Jesus. Olha, eu só não parei o carro, mandei descer. Sai fora do carro. Nossa, eu quase tive um infarto. A hora que eu olhei aqui lá, o meu chapéu ficou... chato. Ficou uma tampinha de... Olha, aquilo dali pra mim foi a morte. Falei, não, nunca mais eu dou carona. Mas é isso, o chapéu tem um apego muito grande. Eu tenho alguns lá, né? Mas eu cuido bastante, então... É, porque não é barato, né? Um chapéu, tem todo preço, mas tem chapéus que... Eu ganhei um chapéu lá em Barretos, que eu vi no site, tá R$ 1.200 o chapéu. É. Aquele de brilho, cheio de pedrinha, sabe? Mas não é barato o chapéu. Não. Chapéu e outra, a gente tem que cuidar. Se você cuidar, você tem pro resto da vida. É. Mas, lógico, né? Dando lance, igual você falou, higienizando, né? Pra não juntar fungo, essas coisas. Mas quem tem chapéu sabe que realmente é um filho mesmo. É um apego. E me fala um pouquinho, falando de empreendedorismo. Você sempre teve esse espírito empreendedor ou você foi despertando aos poucos? Porque hoje você é um grande empreendedor. A gente vai chegar no restaurante, mas você sempre teve essa vontade de empreender ou não? Olha, na verdade, isso já despertou essa vontade de empreender. Despertou desde de menino mesmo, sabe? Uhum. Desde a adolescência, né? Que já entendia mais sobre o trabalho. Porque eu trabalho desde os 12 anos. Sim. Então, a primeira oportunidade que teve de eu trabalhar foi meio que empreendendo, sabe? Sim. Então, vou até contar a história. Pode uma contar. História meio, né? Mas tinha um bar pra cima da minha casa ali, um barzinho onde muita gente, né? Dia de domingo, muita gente ali, rapaziada bebendo e tirar gosto e tal. O bar vivia lotado. E todo domingo, esse dono do bar colocava frango pra assar lá, sabe? Ai, que delícia. Então, aí o pessoal tanto ia lá comprar o frango e ele também jogava na rifa esses frangos assados. Até que, né, ele era amigo da família e tal, aí ele convidou eu, falou, Edielso, eu tinha 12 anos na época, eu tô precisando do menino pra vender a rifa lá dentro do bar, pro pessoal mesmo que entra aqui no bar e tal. Você não quer ficar responsável por vender a rifa? Eu te pago, acho que na época era R$2 por rifa que eu vendesse. E do frango. Aí eu falei, não, aceito, nossa. Vou ganhar dinheiro, né? Naquela época era difícil, né? Sim. E aí eu falei, não, eu aceito. Aí fui e comecei a vender a rifa pra ele lá. Então, dia de domingo chegava às vezes lá com R$30, com R$40. Nossa, aquilo lá era o gosto pra mim. Então, acho que essa vontade, né, eu tô ganhando meu dinheirinho. Sim. Então, acho que isso aí já despertou desde criança, desde, né, da adolescência, assim, por conta disso mesmo, desse primeiro trabalho.
Tanto é que tem uma história meio engraçada que eu fazia a rifa, né? Ele vendia a rifa pra ele de frango. E na época, né, eu já tava todo domingo ganhando aquele dinheirinho. Eu queria aumentar um pouco mais lógico. aquele dinheiro ali. Aí meu cachorro tinha dado cria, a minha cachorra. Aí um dia eu cheguei lá no domingo, aí eu falei pro dono do bar, falei assim, ó, seguinte, a minha cachorra deu cria e você me permite colocar os filhotes na rifa? Até que, eu acho que né, na hora ali ele ficou com um pouco de dó, mas achou né, a história meio inusitada. Ele falou, não, vamos ver se dá certo. Aí coloquei até o filhote do cachorro na rifa. Aí o pessoal acabava comprando pra ajudar, assim, né, com dó, né, vendo ali um menino de 12 anos, né, tentando ganhar um dinheirinho ali. E acho que desde, né, dessa época aí que eu tenho essa vontade de empreender. Meus filhos que estão assistindo lá em casa, eles vão querer, porque a minha deu cria, a minha cachorrinha deu cria. Vão querer colocar na Tá, rifa. eles vão querer colocar na rifa também os cachorrinhos da Aisha. Ó, Manu e Pedro, não é pra rifar o cachorrinho da Aisha, tá? Uma belezinha, depois você tem que ir lá pra você ver. Uhum. E me fala, qual foi, depois quando você cresceu, você foi crescendo, aí lógico, você começou a trabalhar, e quais foram os seus primeiros empregos, assim? Então, o primeiro emprego meu mesmo registrado, na verdade, assim, o primeiro emprego meu depois de vender rifa, De vender rifa? foi no... A minha mãe trabalhou um tempo no clube de campo, sabe? Uhum. Daqui de Cambuí. E ela era cozinheira, né? Então, desde sempre, a minha mãe sempre mexeu com cozinha e tal. E aí, tava precisando de uma pessoa para ajudar, Sim. para auxiliar a minha mãe ali na cozinha. Aí, minha mãe falou para mim, ó, você não quer ajudar eu e tal? Vai precisar de uma pessoa, picar as coisas de salada, ajudar a lavar a louça e tal. Eu falei, vou, né? Já tinha aquela vontade de ter o próprio dinheiro, né? Sentiu o gostinho, aí Sentiu já o era. gostinho, né? Aí eu falei, eu vou. Aí fui, ajudei a minha mãe, comecei a ajudar a minha mãe lá, eu fiquei por um tempo. E dali, então, aí já, né, já tava numa certa idade, aí eu fui atrás de um emprego registrado. Uhum. Aí dali eu fui pro Cuia, o Uhum. Cuia Lanche, sabe? E trabalhei um tempo com o Cuia ali, por volta de uns 2 anos. Aí do Cuia eu saí, fui... Aí, né, por conta de eu estar estudando, então era meio Sim. cansativo, eu estudava à noite. Desculpa, eu estudava de manhã e Trabalhava trabalhava à à noite. noite. Então tava ficando meio Você cansativo. sai tarde, né? Porque É. levantar cedo. Aí tava ficando um pouco cansativo também. E aí eu peguei e saí e fui trabalhar na Estilo Calçados. Eu não queria ficar parado, né? Nunca gostei de ficar parado. E aí eu trabalhei um tempo, um período, né? Só de fim de ano lá na Estilo. Trabalhei de vendedor lá. Da Estilo, eu fui pro supermercado, pra baixo da minha casa lá, o Ideal. Fiquei quase 2 anos lá. De lá, aí eu fui pra Do Alto, que é onde eu fiquei o maior tempo, né? Fiquei 12 anos na Do Alto. E, inclusive, um abraço pro pessoal lá, pra Dani, Claudinei. Aí eu fiquei 12 anos na Do Alto. Então, assim, daí fiquei esse tempo lá. Aí que foi vindo a vontade, né, de ter meu próprio negócio. E eu vim conversando com a minha mãe também a respeito disso. Minha mãe, né? Amadurecendo a ideia. Amadurecendo a ideia, isso. E aí que a gente acabou empreendendo, né? E qual foi o maior desafio que você enfrentou já nessa sua jornada aí como empreendedorismo? Olha, foi sem dúvidas a pandemia. A pandemia pegou todo mundo, né? Foi porque, né, eu saí do Alto lá e a gente foi abrir o restaurante. A gente abriu, primeiro começou com o delivery, né? Uhum. Eu e mais uma amiga. Aí a gente partiu pro físico, pro ponto físico, que é onde é hoje, né? E a gente inaugurou o restaurante numa sexta. Na segunda ou terça, fechou os comércios. Então, acho que isso daí foi um desafio muito grande. Até então, eu até ia entrar nessa parte que você começou lá com o delivery de Marmitex, né? Que eu lembro disso. E aí, você, lógico, né? Era um lugar que você fazia era menor, enfim. Aí, quando você aluga e vai para um ponto grande, é lógico que você abriu as portas, você ia ter muito mais pessoas. Mas daí você sai e foi para um gasto maior, né? Fechado, não é verdade? Então, aí que veio, né? A tensão ali, porque fechou todos os comércios.
Graças a Deus, eu acho que, né, tudo é por Deus mesmo. A gente Sim. começou com delivery primeiro, a gente foi criando uma clientela, Sim. aí, né, partiu a ideia aí da gente abrir um ponto físico. E aí a gente, né, aí entra todo o empréstimo e para montar uma estrutura para receber os clientes. Então, assim, eu investi todas as minhas moedas e mais o que eu não tinha. E aí fez aquela dívida, aí entrou a pandemia. Então, assim, foi bem difícil no começo, sabe? Mas graças a Deus aí depois as coisas foram fluindo, foi melhorando, né? Foi abrindo os comércios novamente. E aí a gente, graças a Deus, conseguiu passar essa turbulência fase. aí. E como que era o dia a dia nessa fase sua, quando você começou lá atrás com as Marmitex? Você fazia de tudo na sua casa mesmo? Como é que era ali a dinâmica? Então, tinha, né, essa amiga minha que entrou na sociedade no começo, quando era delivery, ela cedeu o espaço, né, que é um cômodo da casa dela, na parte de baixo da casa. Aí a gente montou Uma cozinha. uma cozinha industrial, fez tudo certo, né, tudo correto Sim. dentro do padrão ali. E aí a gente começou ali, fazendo as marmitas, postando, falando pros amigos ajudar. E era só você, ela e a sua mãe? Ou tinha mais gente? Não, era eu e ela, de sociedade, e a minha mãe também no meio, né? Não, tô falando pra Tipo, fazer a comida ali, pra ah, ficar não, era só... minha mãe. Era minha mãe e mais uma ajudante na Aham. cozinha. Aí eu ficava ali na parte administrando ali, eu com ela. Ajudava também na cozinha várias vezes. Até hoje, se precisar, eu Sim. entro na cozinha e ajudo. Então, foi assim que a gente começou lá, né, nessa cozinha lá. E aí partiu a ideia de vir montar o ponto Então, físico. é essa que eu ia perguntar agora. Como é que foi o momento que você olhou e falou assim, bom, tá na hora de abrir um ponto físico agora, um lugar certo pro restaurante? Como é que foi? Então, eu acho que aí vem, né, desperta aquela vontade de empreender, de mostrar, né? Porque daí você tinha um leque de coisas para apresentar, porque até então a Marmitex você tem ali, é um X pratos, né? Você Assim, tinha, cada dia você fazia uma mistura diferente, a gente fala, mas quando você abre um restaurante, você dá aquela abertura de sim, leque de comidas, mais né? opções, né? Sim, Então, aí né, na verdade, eu com a minha mãe veio conversando, eu falei, ó, acho que a gente pode abrir um ponto físico, trazer o público pra gente, né, tipo, chamar os clientes e tal, e ter um ponto, não precisava ser algo mas os clientes grande. pediam, porque eu lembro que assim, sua comida sempre foi sucesso, né? E conforme você vai só entregando a Marmitex, aí tem pessoas que falam assim, nossa, mas eu queria comer no final de semana em algum lugar. Não pedia? Eu Sim, pedia. pedia, nossa, muita gente, tipo, que virou cliente mesmo, sabe? Família, todo mundo, os amigos, né? Sim, Dias, por que que você não abre um ponto? O Cambuí tá precisando. À noite é mais difícil, né? Ter comida sim. também, porque hoje a gente abre à noite também. Então, acho que foi, né? Casando as ideias. Aí eu falei pra minha mãe, ó, acho que a gente tá na hora de a gente abrir um ponto. E a gente não esperava o que tinha por vir, né? Mas aí a gente, né, conseguiu um ponto legal, que é um ponto bem localizado na cidade. E foi aí que foi dando tudo certo, a gente montou o ponto. Até hoje, né, a gente sempre procura melhorar, fazer um negocinho diferente ali. Mas a princípio, assim, a gente já começou, já tinha o ponto para receber o pessoal. Sim. Foi muito bacana, a inauguração nossa foi um sucesso, graças a Deus. Então, acho que ali foi, né, aumentando a cartela de clientes também, que daí já tinha um ponto para a pessoa ir Sim, conhecer de perto, tudo mais. E aí foi só só aumentando, alegria. graças a Deus. E me fala, na época que você começou lá com as Marmitex, você teve alguma dificuldade, alguma coisa assim que você fala, nossa, ou algum desafio que você pensou em desistir, fala, não, tô com, sabe, tipo assim? Olha, acho que a gente, né, a gente que empreende, a gente que, né, tem vontade de ter um comércio, um próprio negócio, acho que todos os dias a gente tem um desafio, Sim. né? Então, sempre aparece alguma coisa para tentar desanimar, derrubar, mas eu sempre fui muito persistente. Então, eu sempre, até, né, a minha mãe, que é a pessoa que principal de tudo isso, eu falo que se não fosse a minha mãe, não tinha cantina. E Uhum. realmente, né, ela que abraçou essa causa aí, vamos Manda dizer. beijo pra Beijo, Regina, linda, Beijo, mãe. maravilhosa. Então, aí, né, a minha mãe tinha, era registrada, e na época, né, eu falei pra ela,
se der certo, né, vamos abrir o nosso negócio. Aí você sai do seu emprego e Sim. você vai começar, a partir de então, a gente vai ter o nosso negócio, né? Sim. E aí ela aceitou, graças a Deus. Ela abraçou a causa. E aí, É porque a tua mãe também tava dando um tiro no escuro, né? assim, Que é, assim, é tipo assim, é um sonho seu de ter um negócio e ela é uma alma, né? Sim. Daquela a que põe a mão na massa ali, que a comida é maravilhosa, maravilhosa. E ela ia tirar ela do serviço. Então, quer dizer que ela ia ficar... Putz, e se der errado? Eu perco o serviço, na verdade. Sim. Então, mas não ia dar errado. Como que não tem como que a comida dela é divina. então, mas no começo a gente fica meio apreensivo, né? Sim. Tipo, como eu disse, é difícil empreender hoje em dia. Acho que tem que persistir, todo dia tem ali Sim. Matar um leão por desafio. dia. Matar um leão por dia. E restaurante é uma coisa meio, né, meio delicado. Você tem que, né, todo dia você tem que manter aquele padrão. Então, Tá sempre assim, inovando, fazendo coisas diferentes para chamar a atenção do público, não é verdade? e assim, aí a gente foi criando ideias, né? Com o passar do tempo a gente vai desenvolvendo, né, Sim. melhor. E foi acontecendo. Agora eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que o Cambu inteiro tem vontade de fazer para você. Ai, meu Deus. Por que Cantina Trembão? Da onde saiu esse nome aí que é totalmente mineirês? Então, Cantina Trembão, na verdade, eu queria algo que remetesse assim mais mineiro, né? Aquela pegada mineira, pegada mais, né? Aí, cantina, eu acho que veio por conta de... Eu queria alguma coisa que indicasse que a gente trabalhava com comida, Aham. né? Então, a parte principal, o foco ali era na comida realmente. E cantina, né? Tipo, eu tinha na minha cabeça cantina, eu lembrava a cantina da escola. Então, e quando eu cheguei a falar isso pra você, eu Aham. falei, gente, cantina pra mim, ó, você ver como que é legal você falar isso. Era cantina italiana. Aham. Porque a gente faz cantina, vamos lá no Bexiga, em São Paulo, tem um monte de cantina italiana lá, não é isso? Aham. Quando eu falei isso pro Ediel, você falou, não, Kelly, é cantina de escola, porque o primeiro contato que você tem com a comida, Sim. quando você é pequenininho, não é um restaurante, é a cantina. Então, tipo, é isso que você falou. Acho que falava, tipo, cantina é algo que já lembra comida, Memória né? Então, afetiva. memória afetiva desde criança. Então, eu falei, vai ser cantina. Agora, algo, assim, pra ter uma pegada mineira. Aí, foi aparecendo vários nomes e tal, aí chegou num ponto que eu falei, Trembão. Porque acho que cantina, né, já tá ali focado que é comida, agora né, tem que ter um nome meio... E o mineiro, tudo que é bom, ele fala, trembão esse negócio aqui, né? Aí foi isso daí, foi pensando nisso mesmo. Mas ficou sensacional, que eu falo que é mais mineirês impossível. E a cozinha, né? A gente já sabe que é comandada pela sua mãe. E como que é trabalhar em família? Porque eu sei que você também trabalha com seu irmão, o Ebert. Beijo, Ebert lindo. Eu sei que ele também ajuda lá, né? Eu sempre tá lá. É uma família realmente, é a mãe ou o irmão. E até os funcionários, eles são de casa. Você vê lá o carinho que o Edielson trata todo mundo, é uma família mesmo. E me conta, como é que é trabalhar? Porque você sabe que mãe, eu sei, porque é assim... O filho tá fazendo as coisas lá, ou você fala, mãe, não sei o que lá, o que você tá falando, o que é comigo? Aí tem aquele negócio, né? Muita intimidade também. Muito. E como é que é? Então, é assim... Ela briga com você de vez em quando? Nossa senhora, eu com ela, como eu Ah, é. disse, hoje mesmo, eu tava no restaurante lá, aí veio uma amiga minha pegar uma marmita lá e perguntar como é que tá sua mãe? Eu falei, tá bem, graças a Deus, tá lá na cozinha, na correria. Ela falou assim, e vocês dois, não deu nenhum choque hoje? Eu falei, tem hora que sai umas penas aqui na cozinha, mas tá tudo certo. Assim, é coisa que é normal, né? Uhum. Acho que a gente já tem uma certa intimidade, Claro. né? Claro. Mas querendo ou não, tem hora ou outra, dá uns entendimentozinhos ali, mas a gente resolve na hora, não é nada assim, sabe? Que vai ao extremo, não. Até porque minha mãe, né? Mas hoje eu tenho meus dois irmãos também que ajudam, que trabalham Você comigo. acredita que eu não conheço o mais novo? Por isso que eu não falo dele. Porque eu não conheço o mais novo. É o Eric. O Eric, agora o Ebert, nossa senhora, né? O seco Ebert é aqui, ó. Mas esse Eric eu não conheço. Por isso que eu sempre falo do Ebert, mas eu não falo do Eric. O Eric, ele trabalha só no período do almoço. Aham, E o Ebert agora, ele trabalhava numa empresa, né? aham. Até então era só eu e minha mãe. Aí veio o Eric, que trabalha numa empresa durante a noite. E aí ele ajuda no almoço. E o Ebert, ele saiu da empresa e veio trabalhar com a gente. Aí agora ele tá fixo lá, então agora a gente tá em família realmente. Agora fechou. Agora fechou. E tem algum
prato, assim, que é o mais amado? Tipo assim, aquele prato, assim, que as pessoas chegam lá e falam, esse é o que eu amo, que os clientes não pode ficar sem, não pode faltar. Olha, tem alguns pratos que são, assim, mais pedidos, né? A parmegiana, sem dúvida, é o prato que mais sai. Mas tem um prato que é um destaque. Eu acredito, assim, que aqui pra nós na cidade, acho que não tem ninguém que faça. Mas é a costelinha com barbecue, Aham. que é acompanhado com batata rústica e tudo mais. Então, é um prato, assim, ele se destaca. O que mais sai mesmo é as parmegianas, né? Tem todos Sim. os sabores. O peixe sai bastante, né? Inclusive agora, né? Por conta da Semana Santa, tá saindo muito peixe. Mas assim, a parmegiana que é o que sai bastante. E o destaque mesmo é a costelinha com barbecue, que é o Sim. diferencial. E, no caso, a história que eu vou contar agora, eu lembrei da costela em barbecue, por quê? Semana passada, vocês acompanharam, o Martinelli estava aqui, uma história maravilhosa, vocês viram, nossa, o Martinelli é sensacional. E quando eu conheci o Martinelli, eu falei para ele que eu morava em Cambuí e tal, né, na SAS, ele, nossa, lá em Cambuí tem um lugar que eu amo, que eu quero mostrar lá qualquer dia desse, você vai comigo? Eu falei, aonde? Você na Cantina Trembão, porque lá tem uma costelinha no World Barbecue, lá de Pouso Alegre, eu sou de Pouso Alegre para comer aqui na Cantina Trembão. Então, pra você ver como que essa costelinha é famosa, não só em Cambuí, mas já atravessou aí as fronteiras aí, Ah, que bom. né? E ele veio, né? Ele veio, a gente foi lá. Ele sempre aparece lá. Nossa, tá Muito vendo? A legal. comida dele, que você que tá assistindo, não conhece, gente, vem conhecer. E Isso depois aí. fica até o final que a gente vai dar o endereço direitinho para vocês. Isso aí. E o que que a cantina Trembão representa para você hoje? Olha, né, tipo, a gente fala que primeiramente, né, Deus, família, mas a cantina foi algo que entrou na minha vida para mudar mesmo, sabe? Para realizar os meus sonhos, sonho da minha família. Como eu disse, né, empreender é algo, né, difícil hoje em dia, mas é algo que entrou na minha vida assim para mudar mesmo, radicalmente, sabe? Em todos os quesitos. Mas assim, não deixo de sempre estar apegado a Deus, pedir para Deus sempre dar primeiramente saúde Sim. e para mim, para minha família, pra gente continuar aí nessa jornada, mas a cantina entrou para mudar mesmo. Hoje é o novo ciclo da sua vida, né? Um Um novo ciclo que veio para para mudar mesmo, ficar. para Então, ficar. ficar também. E você já recebeu algum elogio, assim, inesquecível de algum cliente? Algum cliente já chegou e falou alguma coisa para você? Você fala assim, gente, nunca esqueço o que essa mulher falou, desse homem falou. Ah, graças a Deus a gente tem bastante elogios, né? O pessoal, inclusive no aplicativo que a gente tem lá de delivery, o pessoal sempre está avaliando e coloca uns comentários lá que isso daí muda, né? Tipo, a gente olha aquilo lá e fala, não, realmente eu tô no caminho certo. E dali em diante, assim, né, que a gente vê um tipo de mensagem, assim, de carinho, elogiando aquilo dali, e você fala, não, tô fazendo o negócio certo, então eu vou melhorar cada vez mais. Sim. Então, assim, tem alguns comentários que marca, né? O pessoal fala da parmegiana. Nossa, é a parmegiana mais suculenta que eu já comi. Delícia. Não muda o tempero, fica nesse padrão que vocês estão num lugar certo. Então, a gente sempre vê essas coisas que mudam, né? Que coloca a gente lá em cima e a gente vê que tá no lugar certo. Sabe uma pergunta agora que surgiu assim, nível de curiosidade minha, mas lógico também quem está assistindo às vezes tem essa curiosidade. Quando você monta, vou montar o restaurante, começa lá. Vamos fazer o cardápio. Você sentou para montar esse cardápio com a sua mãe, enfim. Vocês fizeram testes assim antes? Porque assim, para abrir um restaurante, você tem que pensar em tudo primeiro, né? Cadeira, mesa, freezer, fogão, já a montagem entre si que dá é difícil, né? Nossa, bastante. A sua mãe, ainda bem que já tinha trabalhado, ela tinha uma noção, pelo menos na cozinha, na parte ali. Mas o cardápio mesmo, como é que você chegou nesse cardápio? Vocês fizeram testes? Porque aí eu ia adorar quando você mudasse de... vamos lançar tal prato. Pode chamar eu de cobaia, que eu vou, adoro. Mas vocês fazem, né? Não faz esse tipo de trabalho antes? Vocês, para montar o cardápio, vocês fazem testes? Isso vai ficar legal, isso não vai? Como é que foi esse trabalhão? Então, na verdade teve um certo trabalho, né, para montar e, né, a gente queria ter um diferencial também, né? Sim. Mas, assim, hoje em dia a gente trabalha com os pratos executivos, então, assim, acaba que
muita coisa acaba sendo um padrão, né? Então, Sim. é um arroz, uma salada, um feijão, que não pode faltar, né? Uhum. Mas tem, né? Tem alguns pratos, por exemplo, a costelinha mesmo. Teve os testes. Qual barbecue vai casar aqui? Não, esse daqui não é muito bom, é muito picante. Então, tem os testes antes. Passar pra ficar naquela textura Pra gostosa. ficar casar, né? Não, e a costelinha da sua mãe derrete na boca. Esse que é a diferença também. Porque pra chegar naquele ponto ali, né? Então a gente sempre faz uns testes antes, coloca ali, vê se tá casando. Não. Que nem esses dias agora a gente lançou um prato lá que é de costelinha, lombinho de porco com kibebe. Nossa, isso aí eu não comi ainda. Hein? Kibebe de abóbora. Então, assim, o que fica legal pra acompanhar? Só costelinha? Que, na verdade, é um prato que a minha mãe fazia pra nós quando era mais novo, criança. Sim. Comia na casa da minha avó, kibebe com carne de porco. Nossa, que delícia. Eu também, Então, minha avó fazia. Vou ter que ir lá amanhã. Vai. Ai, meu Deus, que delícia. Então, assim, a gente procura ver o que casa ali, né? O que casa ali no prato. A costelinha, o kibebe, um tutu, um ovinho frito. Pra ficar um negócio bem mineiro, né? Um negócio bem cara de Tudo vó que você mesmo. falou aí combina tutu com Volvo, gente, que delícia. Então, mas a gente sempre faz um teste antes, assim, pra ver se vai ficar legal. Sobremesa mesmo, eu vivo inventando a sobremesa. Inclusive, tem uma aí que eu vou soltar de inverno. Aí eu até encomendei as coisas que eu vou precisar usar nessa sobremesa. Primeiro eu vou fazer um teste. Vai ficar legal desse jeito? Não, posso incrementar isso daqui. E depois eu sirvo. Eu vou estar nesse teste lá, ó. Vai. Eu vou contar um negócio pra você agora que semana passada, deixa eu ver. Retrasada. Retrasada. Nós estivemos em São Paulo numa feira que teve lá de turismo. E lá nessa feira tem vários estandes. É uma feira a nível nacional. Mentira. A nível América Latina. Era a maior feira de turismo da América Latina. Então, tinha todos os estados do Brasil e tinha também outros países, né? Da Argentina, Chile, enfim, Peru, enfim, tudo lá. E lá eu tô lá e tem vários estandes, né? E aí lógico, eu fui no de Minas, maravilhoso, lindo, deslumbrante. Aí eu fui no do lado, Sergipe, Ceará e tal. E tinha alguns estandes que estavam em degustação das comidas típicas. E nós fomos experimentei do Sergipe, que era cactos com carne de caranguejo. Meu Deus. Aí o maridão e eu comendo lá. Delícia, né? Saímos de lá, misericórdia. Não é o nosso paladar, não adianta. Aí você vai na Bahia também servir, não lembro o que era mais, mas todo mundo com aquele... Aí quando você chega na de Minas Gerais, a fila, que eles estavam servindo galinhada, gente, galinhada, sobremesa, doce de goiaba com queijo e doce de leite. De manhã eles estavam servindo pão de queijo. Então, você imagina, a fila do stand de Minas dava 3 voltas, assim, ó, de tanta gente que queria experimentar a galinhada. Sensacional a galinhada. Aí você vê o quanto a culinária mineira agrada. Então, quando você traz um nome que remete, né, a mineirês nossa, né? E você traz esses pratos, que eu tô salivando, falar do kibebe, tanto que eu amo. Você traz isso, pra mim é afetivo, que a minha avó fazia no fogão de lenha, é isso que você tá falando aí. Costelinha com kibebe, gente. Eu amo isso daí. E não é comum, isso é muito legal falar, que não é comum nos restaurantes daqui da região fazer esse tipo de prato. Então, para você já pega aí uma galera aí que vem, tipo eu, assim, que vem de uma memória afetiva muito grande, que quem nasceu em roça, enfim, é maravilhoso. Então, a comida mineira, até na fila, eu tava na fila, entrei na fila também para pegar a galinhada, e você vê o pessoal falando, sotaque da Bahia, sotaque, né, pessoal do interior de São Paulo. Ai, a comida mineira não tem igual. A comida mineira não tem igual. Então, realmente, a comida mineira não tem igual. Então, você veio para ficar e veio para fazer mais sucesso, porque realmente está no ramo certíssimo. Que bom, isso é bom. Ai, Odi, deixa eu te perguntar, assim, outra coisa. Como que você vê a Cantina Trembão daqui 5, 10 anos? Como você enxerga lá na frente? Então, como eu disse, né? Agora eu peguei essa vontade de empreender, né? Vai fazer 5 anos que a gente tá com a cantina. Então, assim, eu procuro ter uma visão ampla de, né, ter um segundo negócio, abrir quer mais coisa agora. Então, na verdade, eu acho que até penso em ser o ramo de restaurante mesmo, sabe? A gente sempre pensa, né, eu quero crescer mais,
até mesmo a cantina mesmo, né? Aumentar e tudo Fazer mais. uma franquia da cantina, todo mundo ama. Então, Vão clonar a Regina? até semana passada, um rapaz que eu estudei, ele mora lá em Senador. Aí ele falou assim, ó, certo é você abrir a cantina aqui em Senador, porque vai ser Tá bom, viu? vendo? Aí, assim, é complicado, né? Tipo, a Não. gente vê a correria do dia a dia, porque restaurante, acho que você tem que se doar. Sim. Você tem que estar todos os dias ali. Tenho ali, né, uma equipe super capacitada, o pessoal trabalha muito Mas eu acho que o ramo alimentício, eu acho que você tem que ter aquela atenção, sabe? Comida, né, algo, né? Pra fazer compra coisa fresca, né? Tudo isso, esse cuidado. Então, eu acho que assim, tem que ir com os dois pezinhos no chão, né? Como diz. A vontade de empreender e criar mais um negócio é muito grande, mas assim, eu vejo que mais para frente eu tenho vontade, sim, de criar mais uma segunda cantina aí, Ai, quem que sabe. delícia. Agora me fala assim, eu já sei de algumas histórias, mas a gente adora ouvir histórias, né? Eu falo que eu vim nesse mundo para ouvir histórias e contar histórias. E conta a história para quem está nos assistindo dos artistas que já tiveram na cantina, porque há um tempo atrás, foi ano passado, a Day e Lara estiveram aqui no aniversário de Cambuí, não lembro qual que foi a data agora, não me recordo. E elas já tiveram, elas tinham feito um show em Senador e a Cantina Trembão mandou para elas a comida. Aí, quando foi ano passado, elas estavam aqui em Cambuí e eu ia entrevistar elas. Aí o Edielso falou: Ó, Kelly, se por um acaso elas quiserem, eu mando a comida para elas lá. Gente, quando eu conversei com o produtor delas, as duas, na hora, elas lembraram da comida. Não, a gente quer, por favor, manda pra gente. A gente quer Cantina Trembão. Depois elas falaram lá, né? Eu falei, manda um beijo pro Edielso. Ela falou, Edielso, olha, que delícia, né? Elas amaram. E depois ela conversou pra mim e falou, olha, Kelly, eu amei a comida quando eu comi da outra vez. Dessa vez, então, eu já vim com isso na cabeça. Quando você falou pra mim, eu não tive dúvida que eu queria de lá de novo. Então, pra você ver que artistas renomados lembram da sua comida e gostam. Então, bosta, mais uma vez, está no caminho certo. E me conta dos artistas, se tiver esse episódio com a Dailara e quais outros mais que já tiveram na cantina que eu sei que já passaram por lá. Então, a Dailar, né, como você disse, a gente mandou para eles um jantar para eles, né, no hotel. Uhum. E um tempo atrás, tá fazendo uns 2 anos atrás, Munhoz Mariano também fez um show. Eu não sei se foi... Acho que foi acho que foi em Cambuí. Não sei se foi em Cambuí. Algum rodeio por perto. E aí... Estiva. Foi em Estiva, isso. Estiva, porque eu fui no show deles em Estiva. Foi em Estiva. Aí eles foram em Estiva e eles ficaram aqui em Cambuí, né? Hospedados. Até aconteceu um fato meio engraçado, mas eles estavam malhando na academia que fica próximo ali do restaurante, ali na Center Fitness. E aí... chegou o produtor lá e falou assim, na verdade eu nem sabia, mas ele falou, a gente veio jantar, a produção, os cantores e a produção toda, você consegue reservar um espaço? Porque a cantina, né, por ter os espaços divididos lá, né, então eu falei, não, eu reservo um espaço só para vocês. Aí chegou toda a equipe, foi chegando e entrou o pessoal, sentou e ele tinha falado que era 15 pessoas. Aí o pessoal sentou, aí eu fiquei com aquilo. Falei, mas os cantores não vai vir, né? É porque já chegou todo mundo. Já chegou todo mundo, já ocupou todas as 15 cadeiras, né? Aí o produtor veio e falou, no final você pode fechar pra mim e eu venho aqui e acerto com você e tal. Eu falei, não, pode ficar tranquilo e tal. Aí eu falei, ô meu amigo, os cantores não vêm? Ele falou, eles já estão na mesa. Eu falei, mas o Munhoz Mariano não é cabeludo? Ele falou, não, ele cortou o cabelo faz tempo. Ai. Aí foi uma vergonha. Mas, né, veio o Munhoz Mariano, tirou foto com todo mundo, são gente boa, né? gente boa. E a gente mandou também para outros cantores no hotel mesmo, sabe? Uhum. Que o pessoal do hotel acaba pedindo. Você consegue mandar uma cortesia pros cantores e tal. Eu não me recordo muito bem qual foi os outros, mas a gente sempre tá tentando fazer uma parceria. E o Munhoz Mariano gostou da comida? Muito.
Aí, tá vendo? Vocês comeram a costelinha com barbecue, Ai, ó. inclusive. Vocês não comerem, vocês têm que ir lá comer, que é maravilhosa mesmo essa costelinha. É sensacional. Então, mostra também, ó, pra você ver. Você gosta do mundo sertanejo, o mundo sertanejo tá indo dentro do seu restaurante. Ó, pra você ver. Que delícia. É sensacional. É sucesso. Falando pra você que é sucesso? Que bom. Amor, agora eu vou ler uma frase e você vai completar pra mim, tá? Comida mineira pra mim é... A melhor que tem. Sem dúvida. Inclusive, o ano retrasado eu fui para o Nordeste. O ano passado eu fui para Porto de Galinhas. E o ano passado eu fui para Salvador. É aí que a gente, né, experimenta a culinária de outros lugares. Foi como você disse. Experimentei, né? Eu não sou muito fã, assim, de frutos do mar, essas coisas. Mas a gente tá no lugar, né? A gente tem que experimentar. Fui para Salvador no passado também, experimentei a comida de lá, mas a comida mineira... Não adianta, né? Não tem Não é porque par. a gente é daqui, não, é que não tem par Não, mesmo. não tem par. A comida mineira é a melhor que tem. E tem alguma... Isso aqui não, não é na frase, mas é curiosidade. Tem alguma que você fala, eu amo, não vivo sem, se eu não tenho que comer pelo menos uma vez por semana, tem alguma assim? Olha, eu até evito, né? Porque senão daqui um dia tá uma bola, né? Uhum. Mas é a costelinha. Eu sou apaixonado por carne de porco, então se deixasse, se eu pudesse, eu comia todo dia. Você que morou na roça, a minha avó lidava com porco antigamente, nessa fase. Nossa, minha avó, eles matavam porco lá e eu ajudava minha avó a limpar e fazer. E ela fazia as carnes de lata, né, para conservar. Eu lembro dela fazendo eu encher linguiça, né, ensinava ela a fazer linguiça para ficar em cima do fogão de lenha. Você passou por isso também? Você chegou a fazer esse tipo de trabalho, às vezes, com a tua família ou não? Olha, até não. Acho que a minha avó, meus avós, né, eles... Porco mesmo, assim, eu nunca vi eles... A minha avó, na verdade, meu avô comprava o porco, né, vivo. Aí eles mesmo matavam ali e a minha avó limpava, fazia chouriço, aquelas coisas. Mas, assim, porco mesmo nunca foi algo que a minha avó... Que, assim, que eles tinham costume de criar, assim, sabe? Na verdade, eu acho que eles nunca criaram porco ali mas mesmo no lidavam sítio. com o porco. Lidava com o porco, Sim. mas não criava ali no mas sítio. Você chegou a participar de alguma vez disso? Já vi a minha avó fazendo linguiça e chouriço também, Ai, que delícia, eu adoro. Tem gente que não gosta, mas eu amo chouriço. Nossa, carne de lata. Nossa. Ela fazia aquelas carnes e colocava na lata com a gordura. Aquilo dali pra mim era... E a comida ó, as pessoas falam assim, ai, gordura de porco, como é que elas falam? Faz mal pra saúde. Gente, a gordura é super saudável, né? Sim. E eu lembro que o gostinho da comida feita com banha de porco não tem É outra par. coisa. É outra coisa, não é mesmo? Um sabor na comida fora de série, né? Totalmente diferente. E agora outra frase. Se não fosse a cantina Trembão, eu estaria... Olha... na verdade, eu não sei como que eu estaria hoje, né? Lógico, eu jamais iria ficar parado, nem nada. Mas... eu estaria, talvez, né? Não estaria empreendendo, né? Eu acho que eu estaria, talvez, buscando, né? Buscando empreender. Eu acho que eu estaria ainda persistindo nisso daí. Porque antes da cantina mesmo, antes de abrir a cantina, eu trabalhava na Do Alto, mas eu criei uma loja online de roupa, sabe? Uhum. Então, assim, eu já vinha persistindo em empreender, ter meu negocinho ali e tal, por fora. A parte veterinária você descartou? Então, na verdade, né, eu sempre tive uma paixão muito grande por animais. Então, eu sempre quis fazer veterinária, sabe? E por falta, né, de algumas, né, a gente que vem de família humilde e tal, não tinha condição de fazer veterinária, de estudar naquela época. E aí eu falei, por que não fazer um curso, né? Tinha acabado de sair da escola. Então, eu falei, um curso eu acho que dá pra fazer, né? Vai ser curso bacana. Técnico. Em Confidentes? Não, eu fiz aqui mesmo, com o veterinário daqui, ele dava um curso técnico na cidade, sabe? Aí eu fiz esse curso e, na verdade, assim, o curso eu fiz porque eu sempre gostei de animal. Então, lá em casa sempre teve cachorro, gato. E aí, né, eu comecei a mexer com cavalo. Aí comecei a comprar o cavalo e tal. Então, assim, eu fiz mais o curso para mim poder lidar
com meus animais. Sim. Então, assim, até teve caso de amigo, meu cachorro tá passando mal aqui, você consegue ver o que pode ser e tal. Sim. Então, assim, não era um veterinário, mas você tinha uma noção do que poderia ser, então, talvez dar o primeiro socorros, né? Sim. Então, foi mais por isso mesmo, para me ter ali saber cuidar melhor do animal, né? E aí eu fiz esse curso aí, mas assim, não consegui dar sequência, talvez, né, fazer o superior, mas foi bom, uma experiência boa. Minha maior inspiração é? Minha mãe, com certeza. Minha mãe é uma pessoa, sabe, forte, batalhadora. Ela acorda todo dia, sabe? E, como eu disse, né, é difícil empreender hoje em dia. E a minha mãe eu falo que ela, além dela ser uma pessoa que, como se diz, levou a casa nas costas, né? Tipo, sempre cuidou muito bem da gente. E agora a gente, né, tendo o nosso próprio negócio. Então, minha mãe sempre teve essa vontade mesmo de ver o negócio indo pra frente. Então, a minha mãe é uma pessoa que eu orgulho muito dela. E se não fosse ela, nada teria acontecido. Ai, que belezinha, essa coisa mais. Porque eu amo você mesmo. Eu me sinto realizado quando? Quando eu vejo onde a gente chegou. Hoje em dia, né, como eu disse, repito, empreender é difícil, né? As pessoas acham que, é tal pessoa, trocou de carro, a pessoa tá viajando, mas não sabe, né, o leão que a gente tá matando por dia, entendeu? E não é bem assim, a gente não falo financeiramente, hoje em dia eu não tô rico nem nada, mas para mim a maior riqueza é ver onde a gente chegou, entendeu? Sim. A gente começou ali aos pouquinhos, sempre ali, né, agarrado em Deus, em Nossa Senhora Aparecida, pedindo para dar força, para que o negócio, né, encaminhasse certinho. Então, assim, para mim foi a maior realização, assim. E uma das coisas que, quando eu fui convidada para assumir o podcast, é isso que eu queria mostrar. Eu queria trazer pessoas aqui que eu também admiro e eu conheço um pouquinho da história, porque eu sei, né, o quanto você luta. Se hoje você tem um carro bom, se hoje você consegue fazer uma viagem, é porque você trabalha muito. E eu vejo o quanto você trabalha. Para me caçar esse homem aqui, misericórdia. Tem que pôr no rastreador do celular, porque tá para lá, tá para cá, correndo atrás e buscando isso, buscando aquilo, sempre correndo. Então, a gente vê. Então, as pessoas, todo mundo trabalha, tem o direito de se divertir, tem o direito de ter alguma coisa, sim. Mas no momento, igual você acabou de mostrar, quando eu quis trazer você aqui, eu queria mostrar esse seu lado para as pessoas que não te conhecem, para elas ter noção de como que é empreender, como que é começar lá atrás, igual uma pessoa de Cambuí, que nasceu aqui, tá em família, e para mostrar para as pessoas que realmente dá certo, se você quiser trabalhar e ter amor pelo que você faz. Dá certo, né, Edilson? Dá. Eu falo assim que, né, se a pessoa tem um sonho de empreender, de ter seu próprio negócio, eu acho que não pode desistir. A gente foi firme ali, passamos pela pandemia que, né, infelizmente, muita pessoa acabou fechando. Então, assim, eu falo que a gente passou por um momento que talvez, né... Muitos poderiam desistir. Poderia desistir e a gente não desistiu e foi dando certo. A gente passou pela pandemia. Eu consegui, né, pagar toda aquela dívida que eu tinha entrado. E graças a Deus, hoje em dia a gente está encaminhado. Deu tudo certo. Tá vendo? Deus, quando a gente fala que depois da tormenta vem a bonança, né? Quando você passou por isso, a gente passa assim, gente, por exemplo, você resolveu abrir, passou uns dias depois fechou. Naquele momento você poderia, não, se você tivesse deixado um mês depois para abrir, às vezes, você não tinha passado tanta dificuldade, porque você ia estar lá atrás no delivery ainda, né? Isso. Mas foi esse momento que te transformou numa pessoa forte que você é hoje. Às vezes, esse momento, você teve que passar por isso para chegar onde você está hoje. E daqui para frente, para você, é fichinha. É só isso. Do jeito que você está, que você vai, O céu não é o limite. Você está além do céu ainda. Amém. Ai, o meu maior orgulho é...
Ah, minha família. Minha mãe, eles são um orgulho meu, assim, que eu vejo hoje. Que eles estão do meu lado, abraçou ali, né, essa ideia. E acreditaram, né, em mim. Então, assim, tenho muito orgulho deles. Que É, bonitinho. Tá todo mundo junto, né? todo mundo junto, Ai, isso é bom família. demais. Agora eu quero fazer um bate-bola rapidinho com você. Tá. Um sabor de infância. Um sabor de infância. Aquela comida ou doce, qualquer coisa que você fala, gente, eu como isso aqui, eu lembro lá atrás. Ah, eu acho que é a carne de porco. Carne de porco, né? Eu Também. gosto muito. Então, acho que é o sabor ali que, né, que eu comia bastante na casa da minha avó. Até hoje, inclusive semana passada, eu fui almoçar na minha avó, tinha lá uma leitoa lá. Ai, que Então, delícia. é algo que, pra mim, lembra muito a infância, assim. Então, a sua avó também fazia quitanda? A minha fazia, aquelas quitanda no forno. Ah, rosquinha, pãozinho, Nossa, sempre, sequilho. até hoje. Nossa, que Minha delícia, avó não? faz bolo, aqueles pão de Cristo, sabe? Que você tem que colocar o É. fermento, passa o fermento pra um... Sim, é aquela. É o fermento É, natural, no pior que é verdade. Aquilo lá é é um fermento verdade. natural mesmo, Nossa, né? dá uns pãozão gigante. Isso, delicioso, né? Ai, e a minha avó, na casa, você já viu lá na minha casa, tem o forninho de lenha lá da minha avó, ainda tá lá. Aham. Eu ainda vou reformar ele, vou fazer as coisas naquele forninho. Vou chamar a Regina pra Nossa, ajudar eu. por favor. Uma mania. Uma mania? Ai, na verdade, assim, eu tenho algumas manias, né? Mas uma que eu acho que eu não perco é de querer as coisas muito certas. Eu sou muito organizado. Eu acho que isso daí até me incomoda. Incomoda quem tá perto até. Eu fico muito assim, querendo detalhes. Lá na cantina mesmo, eu tenho mania de chegar, antes da gente começar, eu deixar tudo organizado. O guardanapo ele tem que estar na posição dele, a toalha tem que estar na posição dela. É, tudo, sabe, tudo organizado para começar. Então, eu acho que eu tenho essa mania de limpeza, de organização. Isso é muito bom. Ainda mais pra quem tem restaurante, isso é É, sensacional, né? eu acho que acabou aperfeiçoando mais essa mania Sim. depois da É, cantina. porque agora você trabalha com excelência. O seu trabalho é de excelência. A gente vê Sim. lá. Porque, vou abrir um parênteses nas meus bate-bola aqui. Quando você chega, ele está sempre reformando. E você fez uma reforma recente, né? Ele fez um espacinho lá fora que é delicioso, que o maridão ama até. Ele tem uma adega de vinhos maravilhosos. Para quem é amante de vinho, dá um pulinho na Cantina do Trembão, porque lá tem vinhos de vários países maravilhosos. Até o maridão, quando chega lá, o maridão com o Edielso, gente, é um pega pra capar, que o maridão quer tomar a adega inteira do Edielso e começa a brincar com ele. A gente ama, o Edielso realmente é do coração, de dentro de casa. Mas ele tá sempre trazendo o melhor, o que é de melhor. Você chega lá, é vinho chileno, é vinho francês, é vinho italiano. Ele quer. A comida dele é de excelência. Igual ele falou, tudo muito bem organizado. Ele gosta de tudo bonito, combinando. Ele fez o cantinho lá que eu falo que é instagramável, que é lindo, maravilhoso. Então ele tá sempre deixando tudo perfeitinho. E isso é legal, né? Sim. Porque é um diferencial que você tem, não é? Então, acho que, assim, é legal você chegar no ambiente. Eu falo assim que eu não precisa ser o luxo, né? Não precisa ser algo luxuoso. Mas um simples bem feito, ele já, né? Então, a pessoa chegar, ver o ambiente limpinho, organizado, mesa posta certinho, eu acho que isso aí já, né? Traz mais credibilidade pro Sim. lugar, né? Então, eu procuro estar sempre dando uma organizada, deixar tudo limpinho para receber os clientes. E eu lembrei outra coisa também agora. Eu sei que você também adapta, às vezes, o cardápio, né? Eu vejo que tem pratos que você coloca mais, por exemplo, no inverno agora. Vai chegar o inverno agora e ele tem caldos lá, gente do céu. Vocês não têm noção que é os caldos da Cantina do Trembão. E assim, quando chega... Você tem esse carinho também. Quando chega certas épocas do ano, você adapta algumas coisas. Você coloca mais coisas no cardápio, né? Sim, a gente, além do cardápio nosso, a gente tem todos os dias, né, um prato especial do dia, a gente fala. Então, um dia é lasanha, outro dia é estrogonofe, e assim vai, durante toda a semana. Vai chegando as épocas né, do ano, então, por exemplo, agora que tá meio quente ainda, a gente coloca um prato mais fresquinho. Inclusive, a gente tá na fase agora das panquecas, que Sim, tá toda quarta-feira. sucesso. Toda quarta-feira tem panqueca na Trembão, hein? É. Então a gente lançou a panqueca. Então o ano passado já teve a panqueca, esse ano eu trouxe de novo a panqueca e tá sendo estouro. Então, assim,
Toda época, assim, durante o ano, eu vou tentando mudar o cardápio ou colocar alguma coisa diferente, até para dar um diferencial, né? Sim. Então, chega o frio, aí entra a época dos caldos, que todos os dias a minha mãe faz um caldo diferente, 2, até 3 tipos de caldo todos os dias, tanto almoço quanto janta. E no frio também a gente tem a noite italiana, que Deliciosa. todo ano eu faço, inclusive você já participou, né? Maravilhoso. O ano passado eu tive que fazer 2, porque eu fiz uma noite italiana lá e o pessoal, teve muita gente que não conseguiu entrar e eu tive que repetir Isso é bom. a dose, né? Mas todo ano eu tento trazer algo diferente, né? Essa noite italiana mesmo eu tô até já arrumando uma data para ela, né? Uhum. E é isso, a gente tenta, né, colocar um negócio diferente para atrair o público Dia também. dos Namorados você faz Dia também. dos Namorados, é a noite do Dia dos Namorados. Eu já fiz uma noite de boteco lá também, inclusive eu tô querendo encaixar ela na época do frio. Sim. Que daí é só comida de boteco, double chopp, enfim. A gente sempre tenta colocar umas coisas diferentes lá. Ah, isso é muito bom, porque as pessoas, às vezes, em Cambuí, às vezes não tem essas pegadinhas, assim, para atrair mais gente, né? Sim. A pessoa assim, eu tô sempre naquela coisa, sempre igual. Aí você faz uma coisa diferente. Esse pessoal, nossa, adora. É. É muito bom isso. Agora, vamos lá. Um sonho ainda não realizado. Olha, na verdade, eu já conquistei, tipo, muita coisa que talvez eu nem imaginava que eu conseguiria alcançar, sabe? Mas, assim, um sonho que eu tenho vontade de realizar ainda é ter minha casa, minha casa própria, né? E dar um conforto melhor para minha família também. Graças a Deus, hoje em dia, né? Tá todo mundo, assim, confortável, mas dar um conforto melhor para a família. Na verdade, eu venho buscando isso sempre, né? Dar um conforto para todo mundo. E acho que é isso. Ter minha casa, meu espaço, meu cantinho. Se Deus quiser, já tá encaminhando. Tá encaminhando. Agora, um lugar inesquecível. Olha, um lugar inesquecível. Assim, tem um lugar que eu fui, inclusive eu vou de novo esse ano, que, nossa, eu recomendo para todo mundo. O Rio Grande do Sul. Ai, lá é maravilhoso. É um lugar que acho que você... A minha mãe, da sua mãe coração, mora mora lá. lá. Beijo, mãe! Então, o Rio Grande do Sul é algo que marcou bastante. Eu fui o ano retrasado para Gramado. Aí esse ano marquei de novo uma viagem para lá. Né? Mas Nossa. é um lugar fantástico. Até para você ter experiências gastronômicas lá, que a comida lá é boa. Não, lá é fora de série. Vinhos, nossa. Lá foi uma como diz, né? Eu tive algumas experiências de outras culinárias, assim, né? Mas a culinária lá deles é maravilhosa. Fantástica. E eu tive lá, minha mãe de coração mora lá em Nova Petrópolis. Eu fui lá na época da colheita das uvas. Menino do céu, mas eu chupei uva. Porque assim, a uva que chega para nós aqui, ela já vem, parece... Não é que vem murcha, mas ela já vem quase despinguelando, que eu falo, sei lá, né? Despedaçando tudo. E lá não, lá eles colhem a uva, ela tá firme ainda, né? E aquelas uvas grandes, e eu colocava na boca, ela explodia. É uma sensação. Todo dia eu ia lá do lado da casa da minha mãe, tinha uma quitandinha assim, né? E os caras vinham com aquelas coisas de uva assim, fresquinha, tinha acabado de colher. E eu catava, eu acho que eu chupava 1 quilo de uva por dia, todo dia. Na mesma intensidade que eu chupava uva, meu marido tomava vinho. Ele tomava 2 garrafas de vinho por dia e eu chupava 1 quilo de uva. Nossa, que delícia. O Sul é sensacional, né? Lá é muito gostoso. Tudo gostoso lá. Nossa, o pessoal é muito acolhedor, né? Sim. O pessoal acolhedor. Educado, né? Educado, a gastronomia lá é fantástica. Carne, né? Ai, que é Difícil, bom. Difícil não gostar de carne, né? Então. E um ídolo? Um ídolo? Ai... Agora você me pegou, viu? Não tem assim... Acho que é minha mãe mesmo. Sua mãe é tudo, né? É porque você se espelha nela, né? Sim. Porque quando a gente fala ídolo, não quer dizer que é um homem.
né? Pode ser uma mulher também. Sim, Porque quando você vê tudo que a sua mãe já passou, sim. até para cuidar de vocês, e hoje, na garra que ela tem, ela é realmente, ela é maravilhosa, né? Sim. E uma qualidade que te define, além de lindo. Ah. Uma qualidade? Eu acho que eu sou muito... Ai, como eu vou dizer? Acho que eu sou muito correto. Uhum. Acho que isso daí eu tento ser o mais correto possível com as coisas, assim. Tem hora eu acho que eu sou até meio chato, né? Mas eu acho que é ser meio certo, assim. Não certo, né? A gente não é 100%, né? Mas eu tento todo dia melhorar aquilo que eu tô, né? Ah, não, acho que não tá bom assim, eu vou tentar melhorar. Então, acho que eu tento ser correto em tudo que eu tento fazer, assim. Isso é bom. Eu fico toda hora falando que ele é lindo, gente, porque eu sou apaixonada nele. Até o maridão sabe disso, porque eu falo pro maridão o tempo inteiro. Ele também é, porque o Edielson, a beleza dele, todo mundo vê que ele é um homem muito bonito, mas o que ele tem por dentro, o interior dele é sensacional. Então, quando você junta uma pessoa que é linda por dentro e por fora, é um conjunto completo, né? Então, ele é lindo, maravilhoso, por dentro, por fora, tudo jeito. Um bom filho, ele é espetacular. Aí eu faço propaganda. Um defeito que você reconhece, você já falou, né? Eu acho que é ser muito organizado. Perfeccionista. Perfeccionista, isso. Uma palavra que resume a sua trajetória. Deus. Ai, que Eu lindo. acho que sem ele a gente não, né? A gente não tem nada. Então, é o que eu me apego sempre. Não sou assim de frequentar muito igreja. Assim, eu tenho a minha fé comigo, carrego minha fé. Sou muito devoto a Nossa Senhora. Então, tudo que eu vou fazer, eu peço para Deus e Nossa Senhora e vamos para frente. Que estando com Deus ali, tudo vai dar certo. Sim, com certeza. Aí estamos chegando no final. Uma pena, porque o papo tá tão gostoso. O papo tá gostoso até, além do papo, das comidas, gente, relembrando as infâncias, as Tá dando memórias fome. afetivas, que delícia. Tô com fome amanhã, vou ser obrigada a comer costelinha com barbecue lá, tudo direito lá, e costelinho que bebe, tudo que eu tenho direito na cantina Trembão. E eu queria deixar um espaço aqui agora para você, olhar para aquela câmera e deixar um conselho. Você já falou mais ou menos, mas eu quero que você fixe agora um conselho para quem está querendo começar a empreender, assim como você, que nasceu aqui de Cambuí, você é filho de Cambuí, passou todas as dificuldades que você passou, enfim, pandemia e tudo isso, e mesmo assim você é grande empreendedor. Eu te admiro muito pelo que você é, por onde você chegou, pelo sucesso que você tem, que a cantina é um sucesso aqui na cidade. Eu queria que você deixasse um conselho para quem está nos assistindo. Eu acho que assim, não é fácil, né? Mas eu acho que se você tem um sonho de empreender, de, né, ter seu próprio negócio, eu acho que não pode desistir. Coloca Deus na frente e vai à frente, que vai a fundo, porque dá certo. Acho que se pegar Deus ali e ter essa força de vontade mesmo e não desistir, você vai chegar no seu destino com certeza. Ai, que belezinha, amor. Foi um prazer te ter aqui. Prazer foi meu. Obrigada mesmo. Sucesso pra você. Obrigada. Se você não viesse aqui, eu morria, porque eu queria muito que você viesse aqui. E esse foi mais um episódio do A Mais Cast. Você gostou desse episódio? Então entra lá, a gente curte, comenta, compartilha, ative o sininho. Já se inscreve também para você que não se inscreveu, porque é muito importante para nós. Se inscreve lá, Rádio Curiacos FM, e deixa a sua opinião também, que se você quer ver alguém aqui com a gente, quer ver alguém ser entrevistado, ou você mesmo tem aquela vontade de falar, ai, eu queria contar a minha história, será muito bem-vindos aqui ao A Mais Cast. E até semana que vem, toda segunda-feira às 8 da noite, você tem um encontro com a gente aqui. Hey!